Então você já ouviu dessa controvérsia, né? Sobre Papai Noel, sobre a árvore de Natal, presépio e tantas outras coisas. Então eu gostaria de, nessa noite, falar um pouquinho sobre esse assunto e te ajudar a como lidar com essa realidade, com essa situação, de uma forma a ser uma bênção para outras pessoas e, sobretudo, ser uma bênção para pessoas que não entendem tão pouco quem é Jesus e tão pouco entendem o que é árvore de Natal e o que é todas essas coisas. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo de número 9 e versículo de número 2. E gostaríamos de refletir sobre o tema nessa noite: onde havia trevas, resplandeceu a luz. E esse é o grande milagre que Deus promoveu. Ele dissipou as trevas com a luz. Se você encontrou, fique de pé e vamos acompanhar essa leitura. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 2. E assim nos diz a palavra de Deus. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Vamos orar. Nós estamos diante do Senhor nesta noite, meu Pai, carecendo da iluminação do Teu Santo Espírito para discernirmos sobre as coisas que estão à nossa volta. Não queremos profanar o nome do Senhor, como muitos têm feito, mas queremos adorar o Senhor, como diz e nos instrui o Seu Filho, em espírito e em verdade. Por isso que a Tua palavra possa iluminar nossas mentes e produzir o conhecimento que precisamos para, nesse momento, estarmos sendo bênção para aquelas pessoas que gostariam de celebrar o Natal, mas não têm o entendimento e nós podemos ajudá-las. Então nos dá graça para sermos uma bênção para elas. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Talvez você saiba, mas deixa eu citar novamente sobre a origem do Natal. Da onde isso surgiu, como isso surgiu. Certamente a comemoração do Natal surgiu no coração dos cristãos a partir de um desejo de se não esquecer ou de valorizar esse fato, o dia em que Jesus nasceu. Talvez, quando eu penso sobre isso, eu creio que o Jesus homem nasceu, mas o Jesus Deus nunca nasceu. Então, talvez isso, por isso que a Bíblia talvez não tratou dessa particularidade e não instituiu uma celebração. A Bíblia instituiu a celebração da morte de Jesus, mas não instituiu a celebração do nascimento de Jesus. Mas isso não significa que o nascimento de Jesus não foi celebrado. Nós temos na Bíblia a narrativa de que quando Jesus nasceu, os pastores celebraram, os anjos celebraram, os magos do Oriente celebraram. Então, houve celebração no nascimento de Jesus. Então, não é algo que fere o coração de Deus, porque foi algo que aconteceu e incluiu a presença de Deus e a manifestação de Deus nessa ocasião. Então, o nascimento de Jesus foi celebrado pelos anjos, pelos pastores, pelos magos. E não há pecado nenhum em celebrarmos o nascimento de Jesus. Agora, o dia 25 de dezembro, provavelmente 99,999% não é o dia que Jesus nasceu. Mas essa data foi instituída no ano de 440 depois de Cristo. Então, 440 anos depois do nascimento de Cristo,
nasceu no coração dos cristãos o desejo de celebrar o nascimento de Jesus. Só que passados 440 anos, ninguém sabia o dia que Jesus havia nascido. Então, qual dia celebrar? Dia 25 de dezembro marcava a celebração de uma festa pagã conhecida como Natalis Solis Invicti, ou seja, nascimento do sol invencível. Ou seja, era aquele dia que o sol, a luz solar, ela atingia o maior tempo de luminosidade sobre a Terra. Em homenagem, essa celebração pagã era em homenagem ao deus Mitra, da religião persa. Então, por quê? Porque esse deus Mitra, ele era visto como o deus Sol. Então, o homem sempre foi meio panteísta, né? Ele entende que há Deus em tudo e ele transforma tudo em Deus e quer adorar tudo. Por isso é muito comum você ver no paganismo a adoração do sol, da lua, de bicho. Se você quer conhecer um pouco do panteísmo, conheça um pouco da religião indiana, né? A religião mais panteísta que eu tenho conhecimento. Lá se adora desde o rato até a vaca, o elefante, né? É um negócio... Diz que um dia uma pessoa visitando um templo budista, ele viu uma placa, as formigas fizeram um caminho que passava dentro do pátio do templo. Então existia uma placa, cuidado com as formigas, né? E para que as pessoas não pisassem nas formigas. E a pessoa diz, por que essa placa, cuidado da formiga? Porque talvez na próxima reencarnação você vai ser uma formiga. Então, você estaria matando um semelhante seu. Então, o panteísmo tem isso. Então, os persas panteístas adoravam Mitra, que era o deus do sol. Então, havia uma festa dedicada ao falso Mitra, considerado o sol invisível. E essa festa era estimulada com orgias sexuais, embriaguez, era uma festa pagã e nos moldes do paganismo, ou seja, uma festa totalmente celebrada com o espírito carnal. Então essa era uma realidade. Então surgiu, porém, a igreja com a mensagem inovadora aos pagãos: o sol invencível existe, e não é Mitra, uma entidade mitológica. Seu nome é Jesus. Então, nesse momento, os cristãos, diante daquela realidade, havia uma adoração a um Deus falso, mas existia naquela adoração uma verdade. Existe sim um Deus que é luz. Mas esse Deus que é luz não é o sol, e tampouco se chama Mitra. Esse Deus é Jeová. Esse Deus é o Jesus Cristo, a luz do mundo, o Deus encarnado. E a visão que essas pessoas tinham desse Deus era um Deus que não poderia ser tocado, inatingível. Mas 1 João capítulo 1 e versículo de número 1, 1 João capítulo 1 e versículo de número 1, a Bíblia diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado e nossas mãos tocaram da palavra da vida. E João falando sobre Jesus Cristo. Então a igreja chegou diante daquela realidade equivocada, daquela religião equivocada, e a igreja veio e disse: a luz existe, e deu um nome a essa luz, e ela é Jesus Cristo. E então a igreja veio combater o equívoco religioso, apresentando a verdade bíblica. Malaquias capítulo 4, versículo 2, profetizou acerca dessa verdade. Vá lá na sua Bíblia. Malaquias capítulo 4. Você quer saber onde é Malaquias? Antes de Mateus. Malaquias capítulo
de número 4, versículo de número 2. Diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estebraria. E Malaquias profetizando acerca de Jesus Cristo, o sol da justiça. Então agora a igreja apresenta agora uma visão correta sobre Deus, diante de uma verdade que era incontestável. Deus realmente é luz, Ele é o sol da justiça, mas diante de uma visão de divindade equivocada, então a igreja mostra a verdade contrastando. Mitra, a visão oferece prazeres terrenos e momentâneos, portanto efêmeros. Jesus oferece a salvação e libertação do pecado e vida eterna, então valores perenes. Romanos capítulo 14, verso 17 diz: pois o meu reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Como as trevas são dissipadas com a luz. Como a mentira é vencida com a verdade. É isto que nós lemos em Isaías, capítulo 9. O Senhor veio dissipar as trevas, ou seja, aquele entendimento equivocado, errado, que dominava o homem e o condenava ao inferno, agora ele vem ser combatido com a verdade. É como no catolicismo. As pessoas entendem que existe um mediador entre Deus e o homem. E eles denominam Maria, São Judas, São Francisco de Assis e diversos nomes. E isso surgiu lá no século XI, século XII, com a visão do mediador ou do patrono. Existe um mediador, sim, mas não é Maria. Paulo vai dizer a Timóteo, vai dizer que o mediador é Jesus Cristo. A ideia da mediação não está errada. O que está errada é a visão de quem é o mediador. Então, o que precisa ser restaurado nesse paganismo católico não é a ideia de que não existe um mediador, mas é a ideia de quem seja este mediador. Então, nós não combatemos a visão do mediador, porque ela é verdadeira, mas combatemos a visão equivocada de mediadores que não são verdadeiros. Porque Deus não pode ser estimulado a amar mais do que Ele ama. Então dizer que Maria é capaz de sensibilizar o coração de Jesus, porque Ele procedeu dela e dessa forma persuasiva ela pode obter do Pai bênçãos que de uma outra forma seriam mais difíceis, é dizer que Deus não ama de forma plena e Ele precisa ser estimulado por alguém para amar mais do que Ele tem amado. Isso não é uma verdade. Ninguém pode estimular Deus a amar mais do que Ele ama. Por outro lado, Deus estimula-nos a amar com o amor que só Ele tem. Mediação existe. E ela é feita por Jesus Cristo. E é isso que precisa ser restaurado na mente e no coração daqueles que de forma equivocada estão entendendo mediação. Então foi isso que a igreja fez naquele tempo. Existe sim o sol, mas é o sol da justiça que se chama Jesus. Existe sim luz, e essa luz não é mitra, se chama Jesus. Então, o povo tinha uma visão correta da existência de um Deus, mas não tinham um entendimento correto de quem era este Deus. Então, a igreja trouxe luz e dissipou a
trevas de um entendimento equivocado sobre uma verdade que era bíblica. O resultado disso foi o cristianismo paganizado? Nunca, jamais. Que nome vem à mente quando mencionamos a data de 25 de dezembro? Mitra? Quando as pessoas falam 25 de dezembro, você lembra de quê? Mitra? Não, ninguém lembra de Mitra. Nós lembramos de Jesus Cristo, ou seja, existiu no passado uma visão equivocada de um Deus inexistente e agora essa visão foi esclarecida. Então agora quando a gente pensa no Deus do sol da justiça, quando a gente pensa no luz, nós lembramos, e o mundo lembra de Jesus Cristo. As trevas foram dissipadas e a luz raiou da verdade. É aquilo que Jesus Cristo falou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mitra já foi esquecido há muito tempo. O sol da justiça veio e venceu, provando que ele sim é verdadeiramente o invencível. E assim o nome Jesus foi mais uma vez engrandecido. E a mentira deu lugar à verdade. E aquele que assentava-se no trono de uma forma injusta e indigna foi tirado do trono e naquele trono assentou-se Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Onde havia trevas, resplandeceu a luz. Hoje precisamos mostrar ao mundo, irmãos, que o mundo necessita do Pai da eternidade e não do Papai Noel. Existe sim um Pai, mas não é Noel. E esse Pai é Deus. E Jesus revelou este Pai. Eu creio, muitas vezes, nós estamos mais preocupados em malhar o Papai Noel do que em promover no entendimento e no coração dos homens a visão da existência de um Pai verdadeiro. Ou seja, o Papai Noel nasce a partir de uma inspiração de um homem que era dadivoso. E ele se tornou um símbolo para o Natal. Mas esse homem dadivoso já existia antes dele, que se chama Deus. E é isso que precisa ser restaurado na mente das pessoas. Ou seja, não adianta destruir o Papai Noel se não se restaurar a visão da existência de um pai. Porque o problema é que muitas pessoas estão ainda vendo o Papai Noel como um símbolo do Natal. E Papai Noel não é símbolo do Natal. E esses valores precisam ser resgatados na mente. E a igreja tem o ministério de dissipar essas trevas. Existe um Pai, é o Pai da eternidade. Existe um Pai, é um Pai que nos amou enviando o seu Filho. E esta visão precisa ser restaurada na nossa mente, na mente das nossas crianças. Ou seja, não podemos permitir que o equívoco se sobreponha à verdade, mas que o equívoco seja substituído pela verdade. O Papai Noel é uma figura que é alimentada meramente pelo desejo comercial. Então é uma figura que permite ser explorada e estimular pessoas a gastarem. Então, se você pensar no Papai Noel, ele não está lembrando Jesus Cristo, ele não está lembrando nada, ele só está lembrando que a gente tem que dar presente para alguém. E se eu fosse falar, Papai Noel não tem nada de cristianismo, não tem nada de um espírito natalino. Na realidade, o Papai Noel está mais com o espírito de gastança, né? Mas não combata o Papai Noel sem colocar algo no lugar. Esse é o papel da igreja. Existe um Pai dadivoso. Existe um presente glorioso, e o presente é Jesus Cristo. E é isso que nós comemoramos no Natal, o Pai, não o Noel, que nos deu o maior presente. E esse presente se chama Jesus Cristo. E isso precisa ser restaurado e colocado na mente dos nossos filhos.
Não é que nós não devemos celebrar o Natal, mas devemos celebrar de uma forma correta, colocando as pessoas corretas na celebração. É como nós ouvimos no domingo passado, por exemplo, o presépio é uma mentira. Então, muitas vezes o presépio está lá, a figura ilustrada dos reis magos, e nós vamos ver que os reis magos eles vão visitar Jesus, provavelmente, depois de 2 anos que ele nasceu. Então, eles não viram Jesus na manjedoura. Ou seja, se existe alguém que viu Jesus nas manjedouras, foram os pastores, únicos. Mas os magos não viram Jesus na manjedoura. Então, quando você põe os magos lá ao lado de Jesus na manjedoura, aquilo é uma mentira, não é uma verdade. Então, nós não podemos celebrar o Natal com uma mentira. Aquilo não é uma verdade. E nós temos que ter este cuidado. Mas a manjedoura existiu? É um fato. Ele nasceu numa estrebaria? É um fato. O seu berço foi uma manjedoura? É um fato. Mas os magos estavam lá? Não, não estavam lá. É um fato. Ou seja, não é combater a celebração, mas dar uma visão correta na celebração. Esse é o papel da igreja. Porque os povos são pagãos. E os povos pagãos têm uma adoração profana. Como nós vemos nessa questão da festa do Hanukkah. Quando Judas Macabeu, liderando uma luta de restauração do domínio de Jerusalém, e sobretudo a restauração, porque Judas foi incomodado com a profanação da adoração. Ele não admitiu que fosse profanada a adoração. Foi isso que levou ele, porque os pagãos conquistaram várias vezes Jerusalém, mas respeitavam a adoração. Mas toda vez que a adoração foi profanada, Deus interferiu usando homens de Deus. E assim foi. Hoje precisamos mostrar ao mundo a verdade. Existe hoje uma grande necessidade de restaurar certos valores sobre o Natal e restaurá-los sem ferir as pessoas, assim como 2 homens no passado restauraram princípios eternos de uma forma muito coerente. Vamos ver 2 situações que isso aconteceu, que envolveu outros fatos que não o Natal. João capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 14, João usa a palavra verbo para falar e dizer sobre Jesus. E a grande pergunta é por que João usa a palavra verbo e não usou a palavra Jesus? Havia no mundo grego-romano uma concepção particular do que era o verbo. Na ideia deles, existia um Deus supremo que era intangível, nenhuma criatura poderia manter contato com ele, mas apenas com seres intermediários. Acreditavam que por ser de constituição espiritual, ele não poderia assumir um corpo humano. Para tais filósofos, a matéria era inerente má. Por isso, nunca um Deus poderia se tornar carne. Problema para os pagãos. Tudo isso era empecilho para que as pessoas não buscassem ter um relacionamento íntimo com Deus, nem aceitassem a ideia de que o Verbo se encarnou assumindo a natureza humana sem pecado. João não negou a existência do Verbo, que era o entendimento daquelas pessoas. O Verbo existe e ele pode ser tocado. Ele pode ser alcançado. Você pode se relacionar com ele. Ou seja, existia uma ideia de verbo, mas uma ideia de um Deus inatingível. E João diz, existe esse verbo, mas ele pode ser atingido. Você pode se relacionar com ele. Então João, quando escreve, ele está combatendo uma visão equivocada de Deus.
Mas ele não está dizendo que não existe um Deus. Existe um Deus, e vocês entendem esse Deus como um Deus que age, um Deus que cria. Mas vocês acham que esse Deus não pode ser atingido. Por isso ele escreve, existe um Deus, e esse Deus se fez carne, ele habitou entre nós, e nós vimos ele, e nós tocamos ele. Ele pode, você pode se relacionar com ele. Observa o que João diz. João não combate a verdade, mas combate o entendimento errado acerca desta verdade. Existe um pai e não é Noel. Existe um sol e não é Mitra. E nós, como cristãos, devemos levar essa luz às mentes daquelas pessoas que estão enganadas com respeito, não ao valor, mas àquele que representa o valor. João não negou a existência do Verbo, mas corrigiu o conceito errado que havia sobre ele. Era possível ter comunhão direta com Deus através do Verbo. E o Verbo não apenas estava com Deus, mas era o próprio Deus. Ou seja, tinha a natureza divina. E aqueles que acreditavam que a carne era corrupta e ninguém poderia na carne ser chamado de Deus. Mas João diz que existe um Deus que encarnou e não deixou de ser Deus, porque tinha uma carne, mas não era contaminada pelo pecado. Quem ainda poderia duvidar que era possível ter comunhão com Deus se o próprio Deus andou entre nós na pessoa de Jesus de Nazaré, buscando reconciliar o homem consigo mesmo? Ou seja, do mesmo modo que a mensagem de João sobre o Verbo veio para corrigir um conceito errado sobre a pessoa de Deus e da própria natureza humana, assim também a igreja agiu no ano de 440 depois de Cristo, desviando a atenção das pessoas da adoração errônea que se prestava a Mitra, guiando-os ao único que é digno de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor para todos sempre, conforme Apocalipse capítulo 5, versículos 12 e 13, que é Jesus Cristo. Há um fato também em Atos capítulo 17, versículos de número 22 a 34. Interessante. Atos capítulo 17, versículos de número 22 a 34. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo passeava por Atenas e diz a Bíblia que o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Está lá no verso 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo olha para Atenas e vê, existia Deus de todo nome, em todo lugar. Mas Paulo não saiu quebrando todos os deuses, chutando os deuses. Ele não fez isso. Ele não queria destruir na mente das pessoas a visão que existe um Deus e que deve ser adorado. Isso é uma verdade. Deus merece e deve ser adorado. Deve ser reconhecido o seu poder, a sua divindade, a sua sabedoria. Isso era uma verdade. O problema não era o desejo que as pessoas tinham de adorar a um Deus. O problema é que elas não tinham entendimento de quem era esse Deus que merecia e que deveria ser adorado. Então, o que Paulo vai tratar não é o problema da necessidade de adoração, mas é o problema de quem deve ser adorado. E é interessante. Naquele tempo existiam dois grupos de filósofos, os estoicos e os epicureus. Os estoicos enfatizavam o racional e desprezavam o emocional. Eram panteístas. E panteísmo é assim, tudo é Deus. Deus está em todas as coisas. Mas eles eram contrários a essa coisa emocional. Então eles procuravam racionalizar tudo
e eles percebiam, e eles, através do entendimento deles, entendiam que Deus estava em todas as coisas, e todas as coisas eram uma forma de manifestação, uma forma divina. A resposta disso está lá no versículo 24, quando Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O que Paulo vai dizer, olha, Deus pode ser entendido através das todas as coisas, mas Deus não é uma flor. Deus não é um animal. Deus não é um sol. Deus é Deus. E quando ele fala habita, ele está dizendo, Deus não está incorporado nessas paredes, nesse templo. Deus é um ser que transcende essa visão física. É um Deus eterno. Apesar de sua revolta, ele teve que enfrentar os epicureus que criam que a felicidade era o supremo bem da vida. Então, o importante é ser feliz. E, na realidade, esta é sempre a forma pagã do diabo a arrebanhar pessoas. Ou através dessa visão religiosa equivocada, então as pessoas se tornam adoradores de qualquer coisa, como lá na Índia. Ou através dessa liberalidade desenfreada, a busca do prazer. Então você vai ver adoração como no templo de Diana, quando Paulo fala lá em Coríntios, onde as sacerdotisas ofereciam seus corpos a orgias sexuais. Então, o diabo sempre faz esse extremo. Ele sempre tenta afastar as pessoas da verdade, envolvendo outras coisas e enganando essas pessoas através de uma visão equivocada de Deus e através de uma visão equivocada de felicidade. E essa é a forma dele arrebanhar pessoas ao paganismo. Aqueles que querem felicidade, ele os engana com a falsa felicidade. Aqueles que querem religiosidade, ele os engana com a falsa religiosidade. E qual é o papel da igreja? Mostrar o que é felicidade e o que é religiosidade. Apesar de sua revolta, ele não saiu pela cidade chutando ídolos, amarrando demônios ou dizendo que tudo aquilo era de Satã. A atitude de Paulo foi sensata e inteligente. Versos 22 e 23. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo falou: Deus, eu preciso falar para esses homens acerca da verdade, eles estão enganados. Mas eu não quero agredi-los. Eu quero ajudá-los. Me dá graça para fazê-lo. E Deus deu sabedoria a Paulo e disse: está vendo aquele lugar? Porque os atenienses, eles tinham medo de não adorar o Deus que deveria ser adorado. Então eles adoraram. Tinha Deus para todas as coisas, mas tinha um altar. Vai que a gente se esqueceu de algum, vamos criar ao Deus desconhecido, que a gente não sabe, mas vamos adorar também. E Paulo falou: é aqui que eu vou entrar e mostrar para essas pessoas sobre essa verdade que eles ainda não conhecem. Então Paulo vai lá e explora aquele altar, o Deus desconhecido, e anuncia àqueles a verdade. E através da verdade ele combate toda aquela mentira. Às vezes nós pensamos que a forma de combatermos a heresia é estudando a heresia. Mas eu quero dizer para você, você quer combater a heresia? Estude a verdade. E a verdade vai combater de uma forma natural a mentira. Às vezes queremos conhecer muito sobre testemunhas de Jeová, adventistas e candomblé. Conheça sobre a verdade. E ela, de uma forma muito natural, vai levar as pessoas a dissiparem as trevas que encobrem os seus olhos de verem a luz.
Paulo usou o ídolo como ponte a fim de transmitir a mensagem do Evangelho. Qual foi o resultado? Verso 34. Todavia chegando, ou seja, nem todos receberam, nem todos deram crédito, mas todavia chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Ou seja, o papel da igreja é apresentar a verdade, e quando nós apresentamos a verdade em amor, mesmo assim algumas pessoas não vão aceitar. Mas nós não devemos apresentar a verdade entendendo que todos vão aceitar. Nós devemos apresentar a verdade porque é a única forma de combater a mentira. E alguns vão dar ouvidos, outros não. Mas a verdade precisa continuar sendo pregada. O que você não pode é se silenciar. Apareceu lá o Papai Noel. Ho, 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 vim trazer presentes para você. Olha, que bom, né? O Papai Noel trouxe presente. Mas eu quero dizer para vocês, esse Papai Noel aí não é o Papai Noel verdadeiro. O Papai Noel verdadeiro se chama Deus. E o presente que Deus nos trouxe é o maior presente, a salvação. Não chute o Papai Noel. Pegue o Papai Noel e ponha no lugar dele. E no lugar do Papai Noel, que estava o Papai Noel, ponha Deus. E as pessoas, algumas pessoas vão entender. O que não podemos é silenciar. E alguns de nós até se vestir de Papai Noel. E talvez você pode se vestir do Papai Noel, mas em algum momento dizer, deixa eu dizer para vocês, eu não sou o verdadeiro Papai Noel. Existe o verdadeiro, e ele se chama Jeová. E existe o presente, que ele nos ensina a transmitir e compartilhar com as outras pessoas. E esse presente que ele ensina a compartilhar com as outras pessoas se chama Jesus Cristo. O que nós crentes devemos pensar a respeito do Natal antes de ansiarmos mudar os conceitos da nossa sociedade? O povo está em trevas e necessita da luz. Que o Natal deve ser para o crente. Natal é o testemunho da verdade. Natal é a consciência de serviço. Natal traz consigo a marca de uma vida consciente e que quer viver e ser útil àqueles à sua volta. Irmãos, nós devemos aproveitar esse momento. Ele é uma rica oportunidade para falarmos de Jesus. Então, ao invés de chutarmos as árvores, ao invés de apedrejarmos os presépios, ao invés de demonizarmos 25 de dezembro, pegue tudo isso e faça a luz da verdade resplandecer nesse ambiente. E sabe o que vai acontecer? O nome de Deus vai ser glorificado. Mas às vezes, com anseios de se viver a verdade, agredimos as pessoas em crenças, em valores, que na realidade precisam ser substituídos. E como devem ser substituídos? Através do ensino da verdade. E nós, igreja, temos essa responsabilidade, resplandecer a luz de Cristo aonde as trevas estão dominando. Nós não podemos nos calar diante do paganismo, assim como Judas Macabeu não se calou diante da profanação da adoração. Nós não podemos ser omissos diante da profanação da adoração. Mas não ser omisso não significa matar as pessoas para que deixe de existir a adoração falsa, mas é combater o ensino errado e substituí-lo pela verdade bíblica. Por isso, Lucas capítulo 2, versos 10 e 11, eu quero encerrar lendo esse versículo. Lucas capítulo 2, versos 10 e 11 diz assim: E o anjo lhes disse:
Não temais, pois eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós temos essa missão de dizer que naquele dia do nascimento de Cristo, que nós não sabemos qual foi o dia, mas nós sabemos quem nasceu naquele dia. Quem nasceu naquele dia é Cristo. Quem nasceu daquele dia é o Salvador. E Ele é a pessoa que nós devemos adorar nesse dia, porque Ele é a nossa salvação. Que bênção quando a verdade é pregada, porque ela tem poder de dissipar as trevas. E a igreja, segundo Jesus Cristo diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos agora, através da presença de Cristo na nossa vida, luz para estes que estão em trevas. Então não ponha a candeia debaixo do velador. Ponha ela bem alto e deixe a verdade brilhar. Ela pode libertar pessoas do engano. Vamos orar? Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem, através do amor, uma forma maravilhosa de combater a mentira e de atrair pessoas à verdade. Nos dá sabedoria e discernimento nesses dias que antecedem o Natal, para que nós possamos aproveitar aquele momento para trazer aos ouvidos e o teu Espírito ao coração dos homens a verdade libertadora, que se chama Jesus Cristo. Nos dá graça, Senhor, e sabedoria para levarmos pessoas a esta verdade, para resgatarmos pessoas das trevas do engano. Nos dá essa graça e ajuda-nos a sermos como Paulo foi. Ajuda-nos a sermos como o João foi. Ajuda-nos a sermos como a igreja foi no ano de 440 depois de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a sermos instrumentos de libertação de pessoas que estão cativas da mentira, para pessoas entendidas acerca da verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, irmão, e que você seja um propagador da luz da verdade. Amém?